Então, gente, boa tarde. Aqui quem fala é o Nilson. Eu sou um dos voluntários daqui do PIBID. Eu e a Sara somos voluntários. Aqui a gente tem o João, o André e a Lívia, que são os bolsistas do PIBID também. E a gente vai ter um podcast agora que vai ajudar, acredito que vai ajudar bastante vocês, que é com relação à entrada no ensino médio e também à entrada na faculdade, nas universidades. A gente está propondo esse podcast aqui de forma a democratizar o que a gente sabe para poder, seja inspirar vocês, seja colaborar um pouco para a formação de vocês com relação a isso, porque a gente vê que não só a gente, mas todo mundo está passando por dificuldade. Então, quanto mais pessoas entrarem na universidade pública, né, mais pessoas de baixa renda, pessoas que merecem estar lá, que devem estar lá, é de grande ajuda para a sociedade e também para o futuro de vocês. Então, é isso. Vou passar a bola para a Lívia. Lívia, conta um pouco aí da sua experiência. Sinta-se livre. Ah. Oi, gente. Rapidinho, desculpa te cortar. O pessoal também pode interagir tranquilamente aqui, tá? Viu, André e João? Ok. Ok. Oi, gente, eu sou a Lívia, eu também sou uma das estagiárias do PIBID, né? A minha experiência data lá de 2013. A primeira vez que eu prestei vestibular para valer, assim, né, para passar, eu fazia pré-vestibular e eu estudava, tipo assim, de 7 horas da manhã até as 8, 9 horas da noite. Então, digo assim, 7 horas da manhã eu entrava na escola, eu saía de lá 6h30, eu chegava em casa, almoçava, ainda revisava o conteúdo do dia anterior e descansava e dormia para o dia seguinte. Era isso. Então, assim, foi um ano bem árduo, 2013. Estudei muito, 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 muito. Tinha até a Avenida Brasil na época, eu lembro muito disso. Vocês lembram da novela Avenida Brasil? As pessoas assistiam enlouquecedoramente. Eu não sabia nada, eu era alienada da Avenida Brasil. Eu lembro que o final da novela da Avenida Brasil foi tipo Copa do Mundo no Brasil. Todo mundo parou para assistir. Eu não sabia de nada. Eu fui assistir a Avenida Brasil esse ano, 2021, pela Globoplay. E eu fiquei, tipo, chocada. Meu Deus, como eu não vi nada disso acontecer. Eu tava estudando, que eu tinha esse sonho, essa vontade de entrar na faculdade. E eu tinha essa ideia de que se eu entrasse, minha vida ia mudar, ia fazer uma super diferença. E realmente fez muita. Então, em 2014, eu consegui passar. Eu passei para a UERJ e depois para a UFRJ. E eu também passei com bolsa ProUni. Não sei se vocês conhecem, a gente pode explicar um pouco mais também, para 2 universidades particulares, são bolsa 100%. Então, eu tive a possibilidade de escolher, né, uma faculdade. Então, a gente está aqui para contar um pouco da nossa experiência e demonstrar para vocês o quanto é importante, né, manter uma rotina, estudar realmente, acreditar nos seus sonhos, que vocês vão conseguir passar. A gente conseguiu, vocês conseguem também. É isso. Vai lá, André, agora é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o André Guilherme, perfeito. Sou do Semipresencial, CEDERJ. Prazer. Vou contar um pouco da minha experiência, né? Como é que foi o ensino médio, como é que foi tudo, né? Primeiramente, o ensino médio foi uma questão mais trabalho mais por ciências humanas, assim, quando eu entrei. E vocês trabalhavam muito com a questão de tinha um projeto de africanidade, né? Focada apenas na cultura africana, sobre os valores dos africanos, sobre os preconceitos, né? Uma questão muito bacana. Meu ano no ensino médio foi esse, né? Foi um momento de descoberta, de abraços, né? Em que eu pude deixar os preconceitos de lado. É claro, por mais que muitas das vezes eu não tinha todos os conteúdos necessários que eu desejava, algumas coisas faltava, tudo mais, né? Professores realmente que eu precisava, como de exatas, de língua portuguesa e etc. Mas daí eu também estudava muito em casa, então eu gostava de estudar, sempre gostei e gosto. Então, o estudo para mim não é obrigação. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa, dava uma estudada, fui estudando, fui estudando, fui estudando. Chegou na época do Enem, passei para o Uni, em 2 universidades, e aí só que eu fiquei com receio, porque tinha um preconceito. Passei para letras, só que as pessoas tinham preconceito com letras, né? Falava, vai, letras, não dá emprego, letras, isso e aquilo. Aí eu falei, tá, vou fazer ciências biológicas e pulei para o CEDERJ, né? Que era mais acessível até para mim, ser semipresencial. E é isso aí, né? Aí eu entrei na faculdade, pensei que a faculdade seria moleza, né? E acabei quebrando a cara, e a faculdade é um pouco difícil. E atividades presenciais,
As atividades presenciais são as aulas práticas e as provas também são presenciais, obrigatórias. Só que é isso aí, gente, quebrei a cara um pouco porque eu tive preconceito com o semipresencial, né? E há uma diferença do semipresencial por ensino remoto emergencial. Por exemplo, André, eu estou nesse ensino remoto emergencial, ensino EAD depois da pandemia. Tá, ensino remoto emergencial. O ensino já EAD, né, que é o ensino à distância, já é preparado, já é uma metodologia, um preparo, tanto do aluno, né, quando ele for entrar, ele vai ter um preparo, tanto dos professores também. Agora, o ensino remoto emergencial, causado pela pandemia, é totalmente diferente, tá? É um ensino realmente urgente, né? Só para vocês não saírem tão prejudicados como vocês sairiam sem aula. Então, pessoal, é isso, né? Tive minhas lutas, meus desafios, mas todos os desafios da nossa vida são para ser derrubados. Não adianta a gente correr, tá bom? Eu não vou estender muito, mas eu não sei quais os problemas internos que todos nós passamos, ou que você está passando, mas foca na faculdade, foca no objetivo, tá bom? Não liga para os negacionistas, para os bolsonaristas, eu não sei como é que se fala muito, é bolsonaro, né, que se fala. Não ligam para isso, foca de vocês, tá bom? Abração, beijão, tá? E fiquem aí com a fala dos meus amigos. João, Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João. Eu tô na metade da faculdade. Cara, eu sempre, assim, vou contar um pouco de como começou, né? Essa minha vontade de seguir na carreira acadêmica. Cara, eu sempre fui um aluno meio CDF, sabe? Meio nerdzão. Gostava de estudar, até sofri um pouquinho de bullying por causa disso. Mas hoje em dia já superei, já perdi as pessoas, inclusive. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar. Mas assim, não sabia o que eu queria fazer, eu fazia por hobby mesmo, e o meu sonho na época não era seguir na carreira acadêmica, era fazer teatro. Eu queria muito fazer teatro. Eu achava que era uma coisa que poderia me libertar, né, dos meus preconceitos, me trazer muita felicidade. Só que a questão financeira sempre pegava muito. Eu pensava, como é que eu vou me sustentar fazendo teatro? Aí, no ensino médio, assim que eu entrei, foi uma coisa assim, de doido, né? Porque no ano que eu entrei estourou uma greve, aí depois estourou outra greve, e foi isso, sabe? Várias greves, então foi um ensino médio bastante conturbado. Porém, eu tive vários professores, entre eles um professor chamado João Luiz, de biologia, que era uma das pessoas mais fantásticas que ele é, né? Que tá vivo ainda, né? Ele é uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci, é professor de biologia, né? E ele me inspirou muito, me motivou muito a querer seguir uma carreira acadêmica e a querer ser professor, sabe? Eu acho que ele é uma das maiores inspirações para eu ter escolhido uma licenciatura. E assim, eu lembro que quando eu acabei o ensino médio, eu fiquei perdido, né? Porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer minha vida sem esses professores para me motivar? Tanto que eu fiquei 2 anos sem escolher uma coisa, né? Sem entrar numa faculdade. 2 anos esperando, tentando me preparar para entrar na faculdade. Quando eu entrei foi meio de surpresa, não esperava, foi uma coisa tipo, vamos, foi, sabe? Agora eu estou fazendo biologia na UFRJ, eu sou do presencial, estou quase na metade da faculdade já. Está sendo uma loucura, está sendo uma coisa muito enriquecedora. o que foi isso? Problemas técnicos, cara. Vou editar lá na hora. Segue que eu edito depois. Segue. Bate palma. O truque é bater palma pra você saber quando corta. Eu tô conseguindo aprender muita coisa sobre mim na faculdade, né? Coisas sobre o que eu quero fazer. O que eu quero fazer nem tanto, né? Mas o que eu não quero fazer. Eu acho que eu aprendi muito mais sobre o que eu não quero fazer. E dentro o que eu não quero fazer, eu descobri que ensinar outras pessoas, motivar outras pessoas a quererem buscar o que elas querem ser na vida é uma coisa que me inspira bastante. Então, eu acho que é isso. E eu tento fazer isso. Eu entrei no PIBID justamente para tentar fazer isso um pouco melhor, né? Tentar apoiar outros estudantes. Espero que esteja tudo certo. André, quer falar? Você levantou a mão aí ou não?
Se não quiser falar, tudo bem. Eu vou falar um Eu pouco queria. sobre mim aqui. Porque, basicamente, eu vou falar do ensino médio. Vou começar lá de trás. Então, estava terminando o ensino fundamental, no nono ano. Aí eu fiz um pré-técnico bem famoso aqui de São João, que eu moro em São João de Meriti, na Baixada. E aí eu queria Pedro II inicialmente. Só que aí eu fiz a prova, não consegui Pedro II, também não consegui ser FET. Aí, tipo, só restou o IFRJ. E eu fui pro IFRJ como a última opção. Só que, tipo, chegando lá, foi transformador, porque, primeiramente, era outra dinâmica, era integral. Eu estudo no começo, eu estudava muito, muito mesmo, muito, muito mesmo. Ficava horas e horas na monitoria depois da aula. Inclusive, aqui, ó, assumo para vocês, quase fui reprovado em física por causa de 2 décimos. Foi 2 décimos ou foi meio ponto. Só que o monitor, ele via meu empenho, ele via que eu queria tanto, 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 que ele conversou com o professor se convenceu a me passar no primeiro período do IFRJ, que lá no IFRJ é por período. Aí acabou que no segundo período eu vi que podia ficar um pouco mais tranquilo, porque não precisava de tanto assim. Aí eu fui me acalmando, me acalmando, me acalmando. E acabou que aconteceu de no terceiro período eu encontrar com o professor de física de novo, ele me dá aula de novo e eu passei direto. De algumas coisas mudam. Mas o processo para entrar no IFRJ foi bem intenso, porque eu tinha 14 anos só e tinha aula de manhã e tinha pré-técnico de tarde e só tinha um tempo livre à noite. Só que acabava que eu não focava tanto, não estava tanto quanto deveria. E isso me prejudicou. Só que, de certa forma, ao entrar lá, eu pude entender o que me prejudicava e o que não me prejudicava, porque a gente era mais ou menos empurrado, pelo menos lá no IFRJ de Higienópolis, a gente tinha que amadurecer muito rápido, que era lá no IFRJ de Higienópolis, dividia entre faculdade e técnico. E acabava que o técnico era muito mais pesado que a faculdade, porque lá tem faculdade de química, de produção cultural e tudo mais. E acabava que o pessoal de licenciatura em química, de bacharel em química, falava assim, cara, vocês de técnico, vocês saem daqui crânios em química, vocês são muito bons, porque a carga horária os professores pegam muito mais pesado. De certa forma, quando a gente chegou lá, eu tive esse baque de cara, sem mais nem menos. Tive muito baque com isso. Porque foi até uma coisa que me fez estudar muito mais. Porque na minha antiga escola, eu não tinha química, eu tinha aula de ciências, eu falava de tudo em geral. Eu acho que é até meio errado, mas enfim, isso é outro tópico. Mas o tempo foi passando, eu fui errando, fui aprendendo no IFRJ e, assim, eu confesso para vocês que depois do primeiro período eu não estudei tanto quanto eu deveria, mas eu estudei bastante. Quando era necessário, eu caía dentro, sem mais nem menos, porque meu futuro estava em risco e eu não queria reprovar, não queria acontecer nada comigo, então tinha que fazer o quê? Sentar e estudar. Só que, assim, o tempo passou e aconteceu de que em 2018, acho que foi 2018. Gente, desculpa meus cachorros aqui lá, às vezes. Não pra ouvir direito. Então, em 2018 eu fiz o Enem pela primeira vez e aconteceu de eu passar. Eu não esperava estar fazendo como treino, não esperava mesmo. Tanto é que eu passei na segunda chamada e eu pensei assim, eu não tinha terminado ainda meu técnico, só tinha aula de noite. E eu falei assim, cara, é melhor eu arriscar, porque eu vou estar dentro da universidade, vou estar dentro de um espaço que eu quero, que é meu por direito, né, que me pertence. Então eu fui. Foi muito, foi muito intenso tudo que eu vivi em 2019.2, no segundo semestre de 2019. Porque de manhã e de tarde eu estava na faculdade e de tarde e de noite eu estava no IFRJ em Lopes. Eu cruzava o Rio de Janeiro todo dia. Eu ia de São João para a Ilha do Governador, Fundão, né? E da Ilha do Governador ia para Nilópolis. Paulada. Era paulada, mas eu consegui. Acabou que, infelizmente, eu tinha que colocar uma coisa como prioridade. Eu coloquei o técnico, porque já era meu último período. Então, acabou que os meus notas de técnico foram maiores do que as da faculdade, né? Aí eu fui levando como dava, porque era um desafio. E eu fui de cara pro desafio, porque eu não tinha
Eu não queria fazer nem de novo, poderia fazer nem de novo, poderia fazer nem de novo, só que eu não queria, não era uma opção para mim. O vídeo tava lá, né? Aí eu segui esse caminho. E até então, eu não me arrependo de nada com relação a isso de ter entrado fazendo técnico ao mesmo tempo. Porque foi um grande aprendizado para mim com relação a tempo, com relação a focar nas coisas e tudo mais. Só que, só que algumas coisas foram postas em xeque. Por exemplo, a socialização no curso. Eu não socializei tanto no primeiro período quanto as outras pessoas. Mas, de certa forma, isso é ruim. Mas, em compensação, no IF eu socializava, porque já estava lá há bastante tempo, o pessoal me conhecia e tudo mais. Mas, hoje, vocês estão saindo no 9º ano. Então, eu recomendo muito que vocês façam prova para o Pedro II, para o Cefet, para o FRJ, para a FETEC, para tudo. Tudo. Fazem prova para tudo. Eu E queria vocês têm falar uma direito à coisa. isenção. Acho que vocês têm direito à isenção, não tem? Tem sim. Todo mundo de escola pública tem. Tem que ver o edital direitinho, mas tem sim. Mas é isso, gente. Façam prova para as escolas técnicas, para Pedro II, para tudo, assim, que der, né? Eu queria comentar uma coisa sobre isso, né? Que, juntando algumas coisas que o João e o André falaram, é importante lembrar que os alunos que vão estar assistindo a gente, né? A maioria são do 8º, 9º ano. E eu sei que você com 13, 14, 15 anos não está exatamente pensando, sabendo, tendo certeza do que você quer fazer. E às vezes a gente entra na faculdade também, não tem certeza se o que você está fazendo lá está certo. Mas Eu uma não coisa tenho que... até hoje. Até hoje Nem não eu. tenho. Tô com 25 agora, ainda tô tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas tô indo. Mas eu acho que o fundamental disso tudo, enquanto você ainda é novo, é focar no estudo, independente do que você escolha, estudar aquelas matérias todas, os componentes que você tem no fundamental, no ensino médio, ter uma base sólida para quando você decidir entender o que você quer, você com essa base conseguir chegar em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu disse um pouco da minha experiência no ensino médio, né, na parte do pré-vestibular, mas eu sempre fui uma garota muito estudiosa, assim como o João falou, eu era muito CDF, eu era até zoada. Eu focava muito no estudo, mas isso me deu uma base muito sólida para eu, por exemplo, chegar em 2020, que foi quando eu fiz, 2019, a última vez que eu fiz Enem, e conseguir passar com tranquilidade, que eu passei de novo, estou na minha segunda graduação pelo CEDERJ, à distância, né, assim como o André Guilherme. E eu só consigo isso porque eu, de 14, 13, 12 anos, a minha Lívia de 12 anos, estudava loucamente, estudava querendo aprender mesmo, estudava para passar para a prova. E sempre mantive essa constância, né, esse entendimento de que o estudo me levaria para onde eu quisesse. Então, eu sei, eu tenho consciência de que se hoje eu quiser prestar um concurso, se hoje eu quiser mudar de área totalmente, se eu estudar, eu vou conseguir. E, assim, o que eu trago aqui para vocês é tenham também essa confiança, continuem estudando, aproveitem todo o conhecimento que vocês estiverem sendo bombardeados, aproveitem, filtrem e estudem bastante, aproveitem o tempo livre que vocês têm no momento, enquanto adolescentes, pré-adolescentes, ou sei lá. E, enfim, é isso. E eu complemento a fala da Lívia falando que assim, eu confesso mesmo assim, eu nunca fui estudar muito não, eu era preguiçoso, ainda sou preguiçoso hoje em dia, só que eu tomei um gosto por estudos depois que eu entrei na faculdade, tipo, eu tava estudando aquilo que eu gosto, né? Então, tipo, com a base que eu tive do IFRJ, porque eu fiz técnico e controle ambiental, que era uma química aplicada ao meio ambiente, tipo, eu trouxe muita coisa comigo, que me ajuda até hoje, por exemplo, eu gosto muito da área ambiental, eu quero muito seguir a área ambiental, né? Então, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente capta, contribui para o nosso aprendizado, para tudo. E assim, eu acho muito importante o que ele falou. Não estuda para prova, tem que estudar para ter conhecimento. Porque assim, quando você estuda só para prova, você esquece assim que sai da sala de aula daqui a 1 mês, 2 meses. Então, você estudando para aprender, as coisas fixam na tua mente e segue tranquila contigo. Se for para relembrar, tu vai relembrar com muito mais facilidade. Sim, é isso. Eu tinha um tio, Hércio Calado, que já faleceu, então Deus o tenha, vou citá-lo agora, que falava sempre isso, né? O conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Então ele fica aqui guardado. A gente realmente estuda e aprende, ele fica aqui, não tem como ninguém tirar isso da gente. A não ser que a gente viva num cenário assim, apocalíptico, louco, em que ETs suguem nosso cérebro, não sei. Mas fora isso, eu acho que não tem como ninguém tomar isso da gente. Então, invistam nisso.
Alguém me mandou uma mensagem aqui. É, André, você tem como carregar o seu celular ou não? Tá mutado. Aí tá carregando, só que ele tá caindo mesmo assim, entendeu? Pode continuar. Então, cara, agora fale da sua experiência na faculdade. Aproveita agora, aproveita esse momento aí. André? Oi, Então, pode cara, falar. Então, pessoal, como o Nisso falou, meu celular vai cair, tá, gente? Tá descarregado. Olha a foto de terra, foto de profissão. Então, gente, como o Nisso falou, você tem que estudar por amor. Perfeito? Não adianta você estudar apenas para passar. É importante, dá para passar? Mas é importante vocês estudarem por amor também. Eu aconselho de coração vocês fazerem o ensino médio junto com o ensino técnico. Assim como vocês terminarem o ensino fundamental, pule para o ensino médio junto com o ensino técnico. Mesmo se for privado ou se for público. Se for IFRJ, não sei. Né? Vocês escolhem. Agora, se for particular, você escolhe também alguma instituição, né? Boa, vocês pesquisem e vê, mas fazem um curso técnico junto. Por exemplo, André, senti falta de um curso técnico ou um curso de formação. Então, tipo, eu agora, mesmo fazendo o curso superior, estou fazendo um curso de nível médio de formação de professores junto, para me poder conseguir, né, me manter na faculdade. Então, até para me poder fazer extensão, alguma coisa do tipo. Então, acho muito importante isso, tá? Minha experiência é essa, estudar, 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 que eu gosto muito e tenho muito amor por isso. E eu espero que vocês também tenham, tá bom? E caso vocês não tiverem, não tem nenhum problema. Procure outra profissão que seja menos exigente para vocês, que vocês se sintam melhor. O importante é ser feliz. É uma profissão que traga uma saúde mental, emocional para vocês, tá bom? E é isso aí. Aqui, ó, o André falou com relação ao curso técnico, eu lembrei de uma coisa. O curso técnico atualmente, ele permite que você trabalhe, né? Então, tem gente que sai do técnico, entra como estagiário em certa empresa, ganhando, sei lá, R$ 700, R$ 800 ou até menos que isso, mais vale alimentação, vale refeição e vale transporte, e acaba sendo efetivado e aí aumenta o salário, aumenta os benefícios. Eu acho que para vocês assim, acho muito importante o técnico para poder ampliar tanto a oportunidade de trabalho, que vocês vão estar fazendo um trabalho que é mais especializado, quanto de conhecimento mesmo. Eu lembro muito da frase, tem uma frase que viralizava antigamente na internet, que era: uma caneta é mais leve do que uma pá. Eu lembro disso, não sei se vocês lembram disso. Mas é isso, gente. E aí, com relação à faculdade, qual é a sua experiência ali? Fala aí. Pode falar com relação ao CDRG, como é com relação ao CDRG de trabalho, com relação à faculdade que você fez antes, na UERJ. Bom, assim, quando eu entrei a primeira vez na faculdade, como eu falei, como eu já estudava muito, né, principalmente um ano anterior, né, que eu estudei de 8, de 7 até 6 horas, eu tive uma facilidade, vamos colocar muito entre aspas, no primeiro período da faculdade, que era integral. E faculdade integral é pesado. Para quem só estuda de manhã ou só estuda de tarde, quando você vai para faculdade integral é muito pesado. Então eu tive uma tranquilidade, mas continuou sendo pesado. Mas eu tive uma facilidade um pouco melhor, assim, por já estar habituada a esse contexto, né? Mas ainda assim a faculdade foi difícil, porque não tem, primeiro que não tem professorzinho te dando a mão o tempo inteiro, né? Às vezes uma disciplina tem 400 professores e você até esquece a cara do professor. A coordenação também não é a coordenação que vai te dar a mão o tempo inteiro, você tem que correr atrás das suas coisas, dos seus direitos, das notificações todas. Se você não correr atrás, não procurar saber, ninguém vai ficar: Lívia, lembra de fazer aquilo dali. Claro, lembra de fazer aquilo lá, preencher não sei o quê. Então tem uma grande diferença. Mas também você tem uma liberdade muito maior na universidade, né? Até em questão de ir ao banheiro. Quando você ia no colégio, você tinha que pedir pro professor para ir ao banheiro. Não sei se com vocês era assim, mas comigo eu ficava até meio receosa, assim, sabia, na hora do recreio e tudo mais, para não atrapalhar. Na faculdade você só sai e vai. Então isso é só um ponto para vocês verem como é que é diferente. Você é dono do seu nariz na faculdade, você que tem que correr atrás do seu estudo, não vai ter ninguém te falando: faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. Não.
Então você tem que começar a criar autonomia para trilhar o seu próprio caminho e também não se desviar no processo, não se perder, não, tipo, sei lá, reprovar numa matéria que é muito difícil porque você não estudou direito ou algo do tipo, né? Saber dosar, porque são várias matérias ao mesmo tempo, dosar o estudo para cada uma. Então são muitas complexidades, e a gente tem que ir se adaptando, se entendendo. E também tem, como o Nilson falou, né, que no primeiro período ele não se socializou, tem um momento de socialização, de se encontrar, de conhecer outras pessoas de diversos cantos da sua cidade ou do seu estado. Isso é incrível. E até Expande muito a sua mente. Hã? e até fora do estado do país. Isso, até fora de verdade. Então, isso expande muito a mente, a bolha, porque antes, não sei com vocês, mas comigo, a minha bolha era meu colégio. Eu só conhecia o pessoal do meu colégio, meus amigos eram de lá e acabou. No máximo, o pessoal da rua, assim. Mas fora isso, não. E quando eu entrei pra faculdade, eu digo que eu me especializei, por exemplo, em saber andar na cidade do Rio de Janeiro. Que antes eu não sabia pegar metrô e ir pra qualquer lugar, pegar ônibus, chegar em qualquer lugar. Então, eu aprendi com a faculdade. Então, tem esses prós também, assim. E ao longo do tempo, assim, eu diria que no primeiro ano é bem pesado, mas depois você vai se adaptando, vai se acostumando com aquela realidade que é diferente mesmo, que é uma novidade para você. E sobre o CEDERJ é um ensino à distância. Ele não é um ensino remoto emergencial que vocês estão acostumados aí por causa da pandemia, nem tão acostumados, mas enfim, estão aí cansados, tá? É um ensino completamente moldado, arquitetado, estruturado, muito bom mesmo à distância. Então tem videoaula, tem tudo, tem um material bem conteudista, né? Conciso, eu diria, sólido. E quando você escolhe o ensino à distância, você tem que ter noção também da sua autonomia no estudo, sabe? Você que vai ter que se moldar a estudar. Também não vai ter um professor o tempo todo ali com você. É você que vai fazer seus horários, porque as aulas estão lá disponíveis para você assistir a qualquer momento. Semanalmente eles abrem mais aulas para você assistir e você tem que criar o seu próprio horário em cima daquilo para conseguir cumprir a sua carga horária e conseguir fazer as provas, né? Como o André falou, a gente tem prova prática, aula prática e prova são presenciais, então é um ensino semipresencial. Então você tem que, vamos dizer assim, a prova, você tem o semestre, né? Primeiro semestre do ano, a prova é em maio. Então, de fevereiro começou o período até maio, você tem que se preparar para uma disciplina X, estudar todo aquele conteúdo e ninguém vai ficar te falando, essa semana aqui, Lívia, você estuda conteúdo tal, nessa semana seguinte. Não, você que tem que se programar, programar sua grade horária, entender seus horários, estudar aquilo tudo para estar preparado para a prova, para estar preparado para o mundo, né, na verdade. Então, assim, quando você for pensar se você quer fazer faculdade presencial ou faculdade à distância, você tem que dosar também essas coisas. Até que ponto você está preparado, tem essa autonomia no estudo, né? Ou se você vai abdicar dessas coisas, como eu falei, de socialização, algumas coisas que só no presencial tem. Mas as duas modalidades são incríveis. Você só tem que perceber qual é o momento ideal para sua vida. O meu momento agora, eu já passei pelo presencial, já estou cansada de faculdade presencial, e, para mim, é melhor eu ter essa autonomia de conseguir controlar os meus horários. Então, eu estou fazendo à distância. Eu fiz bacharelado em ciências biológicas, agora eu estou fazendo licenciatura para ser professora mesmo, dentro de sala de aula. Enfim, é isso. Falei muito, espero que tenha esclarecido alguma coisa. O André pode completar, né? Com as coisas do CEDERJ e tal, se achar que eu deixei de falar. Exatamente, pessoal. Como eu falei lá na frente, para adiantar logo, né? As aulas práticas são presenciais, as atividades são presenciais. Você também tem tutoria presencial, tá? Por enquanto tá no meio do ensino remoto emergencial, não tem. Mas quando acabar essa questão da pandemia, ou aliviar, todo mundo estiver vacinado, você vai ter acesso à tutoria presencial. Como assim, André? Você vai ter lá o polo, vai ter tipo uma carga horária, você vai até o polo e você vai poder tirar dúvida com o mediador, tá bom? Mediador ou tutor, você escolhe como é que você vai chamar aí. Ele também é todo dia na semana. Você tem, tipo assim, de terça a sábado. Segunda-feira não funciona. Na época que eu tava, né? Segunda-feira não funcionava, era de terça a sábado. Tá bom? Aí você vai lá, você faz as atividades, você tira a dúvida com o mediador e alguns professores eles já dão aula para você. Você chega lá, alguns mediadores, alguns dão aula. Outros ficam lá sentados esperando você tirar a dúvida. Entendeu? Vai depender de professor para professor. Então, pessoal, é isso aí. Mas eu não sei vocês de primeira, né? Caso vocês tiverem a oportunidade de fazer uma presencial, tá bom?
E caso não conseguirem por informação presencial, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Não fiquem assim, vou fazer presencial, pegar o certificado, ou o que é mais fácil. Não vai nessa. Você tem que procurar ter uma qualificação de qualidade. Então, se você tem uma metodologia de estudar online, sem presencial, você faz online ou sem presencial. Agora, se você tem metodologia de estudar apenas em sala de aula, faz em sala de aula. Não se preocupe muito com o diploma, o negócio é o seu conhecimento, tá bom? Falou tudo, André, falou tudo. Super verdade isso aí. João, agora, vamos lá? Fala aí, cara. Ele é do noturno. O João, ele faz no noturno. Licenciatura em Ciências Biológicas no noturno. Eu faço no integral. Correto? Correto, João? Sim, correto. Cara, muito do que a Lívia falou me representou bastante. Então, eu vou falar um pouco sobre os meus recortes. Bom, eu sou de escola pública, né? Estou de escola pública a vida toda. E durante a minha formação, eu sempre escutava que, pô, o pessoal da faculdade é snob, o pessoal da faculdade vai pisar em você, João, toma cuidado, João, você tem que ficar esperto, você tem que ser mais rápido que eles, mais forte que eles, tem que estar preparado. Então, assim que eu entrei já em pânico. João, vê o seu fone se não tá soltando de alguma coisa, que tá fazendo uma interferência. Agora tá melhor? Bem melhor. Tá, então vou recomeçar essa fala. Bom, como eu vim de escola pública, sempre de escola pública, lá o pessoal me dizia muito. Eu sempre ouvi durante a minha formação que a faculdade vai pisar na gente, vai destruir a gente, que o pessoal de lá é muito snob, que eles são muito, não sei o quê, que eu tenho que estar esperto, que eu tenho que ser mais ágil, tenho que ser mais inteligente, isso e aquilo. E essas coisas me deixaram um pânico real. Quando eu entrei na faculdade, eu estava assim, muito retraído, extremamente. E a questão financeira é uma coisa que no começo me pegou bastante, porque estar na faculdade demanda dinheiro, né? Demanda dinheiro, demanda recursos. E eu não sabia como administrar isso, sabe? Eu lembro que na minha primeira semana de aula, teve uma aula prática de botânica. Aí, assim, eu tinha chegado na faculdade, eu sempre chego muito cedo, né? Então, era umas 4 horas da tarde, sobre noturno. A minha aula começava às 6h20, mas eu chegava lá às 4, porque eu sou aluno dedicado. E eu lembro que eu vi no grupo da WhatsApp da turma, gente, tem que imprimir uma folha. E eu só tinha R$2. Ou eu jantava, ou eu imprimia a folha. Só que, essa história eu conto por quê? Porque, por incrível que pareça, a moça da papelaria, que a gente conhece como Zete na faculdade, ela pagou o meu bandejão, sabe? Então, essa história, qual é a moral da história? Existem pessoas lá que vão querer te apoiar, sabe? Que vão buscar te ajudar, tentar te dar um suporte. E essas pessoas são as pessoas que eu me agarro para eu conseguir me manter. E acaba vir uma via de mão dupla, sabe? Eu também apoio outras pessoas. É uma rede de apoio. A fala do João me vejo também nisso, porque assim, eu tinha que fazer 2 coisas ao mesmo tempo e acabava que eu não ficava sozinho o tempo todo, né? Não é que eu não socializava, eu socializava, só que não podia ir para festinha, esse tipo de coisa assim, né? Aí acabava que eu pedi ajuda para minha amiga Stephanie. E ela me ajudava, levar às vezes a pegar matéria e tudo mais, a levar coisa na secretaria para mim, dar uma perguntada lá, porque eu tinha que, literalmente, 3h30 passava o ônibus, eu tinha que pegar esse ônibus, porque senão chegar em Lópolis muito tarde, muito mais tarde do que eu chegaria. E é basicamente isso, a faculdade presencial, acho que diferente do CEDERJ, não que no CEDERJ não permita isso, mas a faculdade presencial, ela te dá mais liberdade para você encontrar pessoas, se conectar com mais pessoas. Porque é um mundo que tem ali, cara. Lá na FRJ, tem gente de outros estados que está estudando lá, tem gente de outros países, tem gente que... Cara, em 20.1, foi 20.1, chegou uma estrangeira
de algum país da África, não me lembro qual país da África, mas chegou uma estrangeira de um país da África, e eu achei aquilo o demais, porque eu sabia que tinha intercâmbio, sabia que tinha isso tudo, só que eu nunca tinha tido contato cara a cara com alguém que ia fazer biologia e veio de algum país da África, sabe? Era algo novo para mim. Foi até engraçado, porque eu tava todo empolgado e ela tava, tipo, calma. Ela era mais tímida. Mas é basicamente isso. Por exemplo, o João estuda de noite e ele tem mais possibilidade de trabalhar, de fazer outras coisas. Eu estudo integral. Isso não me permite tanto, só que de certa forma eu posso. Isso não é recomendado de fato, porque eu estou inscrito como integral, mas se eu estiver trabalhando por alguns motivos e tudo mais, eu posso passar minha carga horária para o noturno e aí poder trabalhar, ou eu posso não fazer isso, não posso ir na secretaria e tudo mais, e pegar meu horário e tacar para de noite para poder trabalhar e tudo mais. Só que isso não é recomendado, né? Se você entrou no integral, você tem que terminar integral, né? Mas se você tiver por motivos de trabalho, por motivos de necessidade, a secretaria ela pode abrir essa exceção para você. Só que também depende de secretaria para secretaria, de curso para curso, tem muitas variáveis. Mas é isso. Por exemplo, eu estudo integral, né? Só que para eu poder fazer o PIBID, para eu poder fazer diversas atividades, eu tenho que administrar muito bem meu tempo de aula, porque se não administrar muito bem, eu acabo tendo que pegar matéria no noturno, atrasando meu curso e tudo mais. E aí vai de cada um, né? Se você quer fazer depois as coisas, se você quer fazer durante a faculdade, mas é isso, basicamente. Não que Eu acho. calma, desculpa, não que no diurno não te impeça de pegar e iniciação científica, projeto de extensão e tudo mais, mas no noturno vai te dar mais liberdade para isso, que vai ter um horário separado para você estudar. Não que entendeu, né? Pode falar, Não, Lívia. eu acho que isso é muito relativo, assim. É importante a gente frisar que se você está numa faculdade pública, você vai ter direito a tentar redistribuir seus horários, independente se você está no integral, no noturno, você tem mais tranquilidade para fazer isso, porque é uma faculdade pública, você não está gastando seu dinheiro com isso, você não tem que bater CR ou bater uma meta de, sabe, quantidade de horário até determinado tempo. Então, você tem um limite, sim, para integralização, né, que é para você preencher, acabar a faculdade. Mas esse limite também, dependendo do seu caso, pode ser estendido. É um limite já grande, acredito, assim, da faculdade de 5 anos, se eu não me engano, você tem mais alguns 2 ou 3 anos, eu não tenho certeza de quanto, mas para estender. Então, isso vai de cada um. Às vezes, uma pessoa não tem condições de fazer, tipo, 9 matérias no mesmo semestre, e tá tudo bem, sabe? Se você é filho da escola pública, da faculdade pública, meu filho, faz teu nome, faz teu horário, você tem direito, esse direito é seu, depois que você entrou, a vaga é sua, ninguém vai tirar. Então, assim, vê qual é o teu objetivo. Se você quer se formar em 4 anos, você vai fazer trilhões de matérias por semestre. Se você quer se formar em 5, se não, não importa quando você vai se formar, você precisa trabalhar enquanto estuda também. Sintam-se livres enquanto a isso. Por isso que é importante frisar, né, o ensino público, quanto é importante vocês tentarem passar na faculdade pública. E aqui a gente não está falando só de UFRJ, nem de UERJ, tem IFRJ, como o Nilson falou, tem Cefet, tem diversos tipos de faculdade públicas diferentes, para além dessas mais conhecidas no Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro ainda, mas com o Enem você pode ir para outros estados também, se quiser fugir daqui. Mas entendam isso, que entrando numa faculdade pública, vocês estão muito mais livres para redescobrir aí seus horários, se entender enquanto seus objetivos, né? Fazer a faculdade estar trilhada junto com seus objetivos. Não entre com essa mentalidade de, eu preciso me formar em 4, 5 anos, meu Deus do céu, e se o meu CR não for menor do que 7, eu tô ferrado. Não, isso não vai te impedir de crescer para o que você quer, para o seu caminho. Não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos, isso é importante também. Complementando a fala da Lívia, por exemplo, se você quer fazer uma iniciação científica ou algum projeto, você vai precisar ter um CR alto, CR7 para cima, assim, dependendo. Mas é bem isso mesmo. Acho que você está na faculdade para aprender, mas não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos, como ela falou. Que é o momento de crescer seu currículo e se crescer também para o mundo, para as pessoas e tudo mais. Mas entendendo os seus limites, suas limitações, as limitações que foram impostas a você durante esse caminho.
Meu Deus, gente, desculpa que a minha irmã tá gritando aqui. Eu estou passando Eu por um queria avião. só pontuar só mais uma coisa que ninguém citou aqui, é super importante para alunos de escola pública, vocês que tipo, estudaram a vida inteira em escola pública, ou ensino fundamental em escola pública, ensino médio em escola pública, não importa. Vocês têm direito a cotas, e algumas cotas te dão direito à bolsa permanência. Na UERJ, a UERJ abraça muitos estudantes cotistas. Vocês têm direito à bolsa permanência. São R$ 550 mensais, R$ 550 mensais para você estudar. Isso é um direito, ninguém está tirando de ninguém, é um direito seu, conquistado pelos nossos ancestrais, conquistados por muitos de nós antes. Então, vocês têm que tirar proveito disso. Se informem mais sobre isso. Na UFRJ também tem Bolsa Permanência, mas se eu não me engano, a Bolsa Permanência dura 1 ano. Mas aí você vai vendo de acordo com as suas vontades, suas prioridades, o que faz mais sentido para você. No ensino à distância no CEDERJ não tem, eu acho que não tem muito auxílio, eu não tenho certeza, mas o André tá falando aí, fazendo assim, então, não tem. Mas na UERJ tem. Você também tem bilhete único universitário, todo universitário tem direito a bilhete único universitário, né? No Rio de Janeiro, estudante da cidade do Rio de Janeiro. Então, se informem sobre seus direitos dentro da universidade. E vai dar bom, sabe? É isso. Qualquer coisa, acho que a gente está super aberto aqui para tirar a dúvida de vocês. E é isso, é justamente isso. Se tiverem dúvida com relação à bolsa, com relação a como é mais, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem um grupo para isso, né, pessoal? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do papo, porque eu acho que foi bom, né? E a gente se encontra mais lá na frente. Vou parar de gravar aqui, tá, pessoal? Se despedem deles. Tchau, Tchau, tchau. galera. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.